Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Em meados do ano 2019, apareceu um anúncio atraente. Dizia assim: obter visão 2020 antes de 2020. Era de uma empresa que oferecia cirurgia ocular, incentivando os leitores a fazer a operação antes do final de 2019, para que no início de 2020 tivesse visão normal. Agora é tarde demais para tê-lo, mas, sem dúvida, o mesmo negócio, em outros assuntos, continuarão a oferecê-los este ano e todos os anos. Em João capítulo 9, lemos sobre um homem que recebeu uma transformação na visão muito maior do que a oferecida por qualquer procedimento cirúrgico. Instantaneamente ele passou de totalmente cego para ver claramente. Essa mudança milagrosa ocorreu porque o Senhor Jesus teve pena dele e o curou. Esse tremendo evento é um sinal do que Cristo pode fazer por nós. O cego estava na escuridão física, onde estivera por toda a sua vida. E até encontrar o Senhor Jesus, estava destinado a permanecer lá, como cego, como nasceu. Sua escuridão física retrata nossa escuridão espiritual, a escuridão do pecado, da ignorância e do domínio de Satanás. É lá que todos estão, desde o nascimento, e ninguém pode se libertar disto, mas está destinado a ir para o inferno e desta forma estar na escuridão das trevas para sempre, como diz Judas, o livro de Judas, a Epístola de Judas, versículo 13. No entanto, Deus deseja nos livrar do poder das trevas. É isto que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 13. E assim, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, que disse: eu sou a luz do mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João capítulo 12, versículo 46. Em nossa história, em João capítulo 9, o Senhor Jesus fez lodo, colocou nos olhos do homem e então lhe disse para ir se lavar no tanque de Siloé. O que ele fez e ele conseguiu ver. Leia a história em João capítulo 9, mas isto que citei está nos versículos 6 e 7. O Senhor fez a obra, mas para se beneficiar dela, o cego tinha a responsabilidade de obedecer à sua ordem. É assim no que diz respeito à salvação hoje. Cristo fez toda a obra que era necessário quando ele morreu por nós na cruz. Mas se você deseja ser salvo de seus pecados, você deve obedecer ao chamado do Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados e colocando a sua confiança nele para salvá-lo. Não existe outra forma de salvação. O Senhor Jesus Cristo disse a Pedro para pregar a mensagem do Evangelho às pessoas. Também disse a Paulo para pregar o Evangelho. A Paulo ele disse para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé que há em mim. Atos capítulo 26, versículo 18. Enquanto a visão foi uma grande bênção para aquele homem na história de João capítulo 9, ele recebeu uma bênção ainda maior naquele mesmo dia. Ele veio a saber que Jesus é o Filho de Deus, creu nele e recebeu a salvação além da cura física. Neste momento, esta é a maior bênção que você poderia receber, a salvação. Ao contrário da cirurgia ocular física, é gratuita, não há lista de espera, não há possibilidade de fracasso e seus benefícios duram eternamente. Note uma história muito interessante de um carcereiro
que foi salvo no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler para você. Depois que o apóstolo Paulo e Silas foram severamente açoitados, foram lançados na prisão na cidade de Filipos. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isto, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e, então, levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então, como eu disse, essa história está em Atos, capítulo 16, do versículo 23 ao 34, e você pode ter a mesma alegria deste carcereiro. Ser salvo, abençoado por Deus, hoje, quando receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Não adie mais, pois a fila está andando. A morte vai chegar mais cedo do que você pensa. Você está preparado? Se não está, você está perdido já agora. Você não precisa cometer mais nenhum pecado para Deus decretar a sua sentença para a condenação eterna. Você já está condenado. Os únicos que não estão condenados foram aqueles que já foram salvos, porque esta condenação caiu sobre Cristo na cruz. Você quer ter esta bênção? O Senhor Jesus Cristo disse: "Vinde a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora." Paulo disse aos judeus: "Seja-vos, pois, notório que em Jesus Cristo se vos anuncia a remissão dos pecados. E tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados por ele, ou seja, por Cristo, é justificado todo aquele que crê. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Essas são as palavras do Senhor Jesus. Ele disse mais: "Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos,
os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Esses versículos estão, que acabei de citar, Apocalipse capítulo 21, versículos 6 a 8, Atos capítulo 13, o versículo 38 e 39, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e João capítulo 3, do versículo 16 a 21. Portanto, você que me ouve, para você ser salvo, você, como pecador arrependido dos seus pecados, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, reconhecendo o valor da sua obra, que foi por você, um ímpio pecador. Agora, para você se perder, basta ficar como está. Com a sua morte, você vai abrir os seus olhos, infelizmente, no inferno e sofrer eternamente as consequências dos seus pecados. Não faça isto. Não precisa que esta seja a sua sorte eterna, pois Deus tem feito tudo para salvar você, dando o que havia de melhor da sua parte, dando o seu amado Filho. Portanto, creia nele. Deixe que Deus opere em seu coração, mostre a ruína dos seus pecados, lhe convença da necessidade desta salvação, porque é uma necessidade que deve ser posta em primeiro lugar. O Senhor Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isto ele falou em Mateus, capítulo 6, está registrado as suas palavras em Mateus, capítulo 6, versículo 33.